online direto do Cerro, nossos parceiros. Estamos ao vivo hoje no Entrevista em Foco com a Maiara. A Maiara que provocou aí uma certa polêmica nas redes sociais quando postou algumas denúncias contra a Secretaria de Saúde de Sabinópolis. Bom dia, Maiara. Bom dia, Val. Tudo bem? Tudo jóia. Bom dia, pessoal. Maiara, você fez aí nos dois últimos dias umas denúncias contra a secretária de saúde do município da cidade. Você pode falar mais pra gente sobre isso? O que aconteceu mesmo no seu caso? Porque se foi corte de gastos lá, no qual você postou que não estaria mais trabalhando lá, ela mandou uma carta para você agradecendo seus trabalhos, mas que era corte de gastos, só você foi demitida, Maiara? Somente eu. Somente eu. Na verdade, eu coloquei sobre a minha indignação, não exatamente com a secretária. Na verdade, foi com a secretaria, porque não é ela que resolve esses problemas, né? Assim, tem cada um exercendo sua função. Algum tempo atrás, eu coloquei a minha indignação a respeito do meu contrato ter sido renovado só por 3 meses, sendo que todos os outros contratos são renovados de 6 em 6 meses. Então, daí, na verdade, eu já tinha uma prévia de que, naquele momento, eu seria a qualquer momento. Isso. Só que eu recebi, na verdade, a carta um dia antes, que foi no dia 29. Por mais que eu já estaria mais ou menos preparada, né, ainda tinha a esperança de que eu fosse renovar. Antes, a resposta que eles me deram seria a respeito do horário que eu chegava, do horário que eu saía, do horário que eu fazia almoço, essas coisas assim. Então, até me deram uma advertência para eu assinar, só que antes disso, eu já tinha um acordo com a própria Maria Geralda, que de acordo que eles não poderiam pagar hora extra, nem me dar de AV como era antes, e aí eu tinha combinado com ela assim, se eu saísse meia hora mais tarde do meu serviço, eu poderia chegar meia hora mais tarde no outro dia, né? É justo, porque se eu não posso ter a hora AV, se eu não posso ter dia AV, então que era justo isso, ainda mais eu morando em Santa Rita, etc. E assim foi. Só que assim, chamaram minha atenção, recebi advertência a respeito disso e ainda questionado, porque tudo que eu combinei com Maria Geralda foi de boca, então não foi nada por escrito. Então é como se não tivesse... Somente a palavra. Isso. Ficou por isso. Lá você citou sobre certos medicamentos que algumas pessoas teriam direito. No caso, ela escolhia algumas pessoas para entregar certos medicamentos e outras que poderiam ter esse medicamento era negado. Foi mais ou menos isso? Isso. Quando eu entrei, logo que eu entrei, o Daniel, que é farmacêutico, ele ficou um tempo no laboratório. Então, ele exercia o cargo de bioquímico, farmacêutico, ganhava pelos dois, mas na verdade na farmácia ele ficava só mais na parte da tarde. Então, eu fiquei responsável por um requerimento que era o fornecimento de medicamento nas farmácias licitadas, no caso, na época, da farmácia de Fá. Então, Maria Geralda estabeleceu, existe uma lista de medicamentos do CEBAF que autorizava tais medicamentos. Então, de acordo com que a farmácia do SUS não tinha aquele medicamento, então eu fazia a autorização. Só que fui chamada para uma reunião que eu estava dando um rombo para a prefeitura, para a Secretaria de Saúde, né? Inclusive, um dos funcionários ainda comentou que do jeito que eu estava fazendo, eu estava puxando voto para a Beca, né? Ainda Daniel até me defendeu nessa hora, não, ela está fazendo o que foi mandado fazer. Entendeu? Esse lado ele foi muito, sabe, humano e responde, não. Vou defender porque realmente ela está fazendo o que foi mandado fazer. E realmente era em torno de 25, 30 mil reais por mês. Entendeu? Devido à crise e tal, foi apertando. Aí, de uma hora para outra, já me proibiram de assinar essas autorizações. Aí, a partir do momento que me proibiram de assinar, se até então era eu que fazia, eu falei, eu não vou fazer mais, já que eu não posso assinar, eu não faço. A princípio, iam me dar uma advertência, mas eu falei, eu fiz o processo seletivo para auxiliar de
de maneira que as pessoas iam pedindo medicamento e a gente fornecendo, ficou um gasto muito grande e aí por eles mesmos eles decidiram não fornecer mais esses medicamentos. Então agora é só os psicotrópicos que fazem parte dessa lista. Tem determinados medicamentos que não fazem parte dessa lista e mesmo assim é autorizado para algumas pessoas. Né? Aí os critérios são vários, né? Não sei quais, mas são vários. Então vinha assinado por ela, né? Autoriza item tal. Senhora secretária de saúde, isso, Dona Maria Geralda. Porque aí a pessoa subia e conversava com ela. Aí ela autorizava, dependendo da pessoa, ela autorizava os 2, 3 medicamentos. Dependendo da pessoa, autorizava só um. E assim por diante. Quais os critérios que ela usava para... Não sei. Eu sei que vinha, quando era eu vinha, Maiara, por favor, fornecer medicamento tal. Aí eu ligava para a farmácia, eu olhava o próprio livro, o preço, porque ia tudo, o valor, o nome do medicamento, quantidade de comprimido, entendeu? Aí eu assinava. Fui proibida, passou para Daniel também aí já estava só na farmácia. E aí ficou a critério assim, só os medicamentos psicotrópicos. Porém, a gente continuou oferecendo para as pessoas. Esse medicamento a gente não tem, mas ele faz parte da lista. Você quer autorização para conseguir esse remédio? Sim. Mas aí foi cortado a gente oferecer. A gente não pode oferecer. Eles têm que pedir. Até que, na verdade, Maria... Você não poderia, então, informar ao paciente que ele teria direito àquele medicamento porque veio um bilhete para você? Não, dela até que não. Na verdade, não. Dela não. Por ela sempre autorizaria esses Partiu medicamentos. de quem? Era lá dentro mesmo. O próprio Daniel falava pra gente que esses medicamentos não eram pra gente oferecer, que tinha que esperar o paciente pedir. Por Maria Geralda... Então, se o paciente, por exemplo, não tivesse a informação que ele teria direito ao medicamento, ele ficava sem o medicamento? Sim. Porque até várias vezes as pessoas subiam para conversar com ela, ela ligava pra gente e falava assim, o medicamento faz parte da lista? Quando a gente sabe que sim, a gente já respondia diretamente, sim, faz. Por que não autorizaram para fulano de tal? Né? A pessoa veio aqui, aí a gente fala, não, porque a pessoa não pediu. Mas é porque na verdade, só que igual eu coloquei no meu Face assim, que todas as vezes que vinha uma pessoa e que esse medicamento fazia parte, eu falava assim. Você falava. Independente assim como muitas pessoas perguntavam o que eu faço, eu estou precisando desse medicamento, não tem ele aqui, ele não faz parte da lista, o que eu tenho que fazer? Eu orientava, a única forma que você tem para fazer é pedir a secretária de saúde. Você postou no seu Facebook uma vez de um senhor, parece que não era da cidade, e a farmácia do SUS ela é universal, ela não tem, por exemplo, se eu passar mal, por exemplo, hoje em Materlândia, precisar de um medicamento, eu posso pegar na farmácia do SUS lá. Aí esse medicamento foi negado por alguém na farmacinha, você procurou a secretária, ela agiu de bom coração e liberou o medicamento para esse senhor ou senhora, não sei e tal. É verdade. Mas postou nessa última postagem sua, essa que gerou essa polêmica, que você foi chamada a atenção por algumas postagens na sua rede social. Sim. Qual postagem seria? Na verdade, quando me chamaram a atenção foi porque eu questionei a respeito do meu contrato. Em junho venceu, né, o penúltimo contrato e no mês de julho todos os outros contratos tinham sido renovados e o meu não. Aí, como eu já tinha postado a respeito do menino que passou mal no atual, que o motorista levou no hospital, veio na farmácia para buscar e o remédio foi negado, alegando que o paciente teria que pegar o remédio em Rio Vermelho, porque ele não era. Como o motorista questionou, mas a van só vai embora 5h30, até esse horário sem o medicamento. E assim aconteceu. Só que na época, a Maria Geralda estava de férias. Né? Então, assim... E quem estava suprindo a vaga da Maria Geralda quando ela estava de férias? Quem era o sucessor? Não, era a Tamara, né? Ela colocou a Tamara e aí a própria Tamara que cortou várias coisas. Inclusive medicamento para gestante, Maria Geralda sempre deixou bem claro que era prioridade qualquer medicamento que a gestante precisasse. Pomada, para tomar qualquer coisa. A partir do momento que a Tamara entrou, já cortou isso.
que não, que tinha que pedir para ela primeiro, né? A própria Tamara que cortou que eu assinasse as NAFs, aquelas mesmas que a própria Maria Geralda fazia o pedido, Maiara, por favor, autorizar e tentar. A partir de Tamara que eu fui proibida. E foi a partir dela que eu falei, eu não vou fazer. E qual a função dela que ela exerce hoje na Secretaria de Saúde? Bom, assim, lá em cima eu não sei. Eu sei que ela tem um cargo de confiança e ela exerce, ela substitui ela. Ontem, após eu avaliar suas denúncias, eu fiz uma pesquisa pelo portal da transparência da prefeitura no site. Algumas pessoas não constam lá, inclusive ela, acredito que não consta lá. Eu não lembro de ter visto lá. Se eu vi, passou em branco, não sei. Mas no concurso público, que também eu dei uma vasculhada, ela está suplente. Sim, e bem lá embaixo. Ela está bem lá embaixo. Acho que essa pergunta não cabe a você, mas depois eu gostaria de saber da secretária de saúde qual o critério da contratação dela, como que ela foi contratada, porque já tem um outro farmacêutico aqui na cidade que passou em segundo lugar no concurso, que é o Gelber, e ele não foi chamado por ela. Então, se ela deixou de contratar o primeiro suplente, que seria o Gelber, e contratou uma lá de baixo, uma pessoa que não tem nenhum direito, isso foi legal. Até um advogado, alguém aí, vamos olhar depois se o advogado aconteceu no Vale, né, Pedro? Para a gente ficar sabendo melhor dessas informações. Mas vamos voltar no seu assunto. Então ela proibiu alguns medicamentos quando a Maria Geralda não estava lá. Isso. E sobre o medicamento do senhor Paulo Magalhães, que é o Paulinho da escolinha de futebol. Verdade. Paulinho, existe um processo que muita gente acha que é processo judicial. Não é. É um processo dos medicamentos de alto custo que as pessoas preenchem as documentações, normalmente o seu médico que preenche, e aí você protocola na Secretaria de Saúde e esse processo é enviado para a Diamantina. O que acontece? Paulinho várias vezes deixou esse processo comigo para Daniel avaliar. E às vezes faltava alguma coisa. Na época Daniel ainda estava no laboratório, então ele não tinha muito tempo para olhar, mas ele chegou a olhar toda vez que faltava uma documentação, eu devolvia para Paulinho providenciar. Enquanto isso, ele ficou sem o medicamento. Ele até me falou que o medicamento não é tão caro, o problema é que ele precisa desse medicamento todos os dias. Aí a Maria Geralda ligou pra gente o porquê que ele não estava recebendo medicamento ainda. Aí foi falado que ele trouxe o processo, porém faltavam alguns documentos. Aí ela pediu para subir com o processo dele. Até então, estava ok, segundo o Daniel, estava ok. Maria Geralda pegou esse processo, mas na verdade não enviou. E aí Paulinho todo mês ligando porque que o medicamento, não sei se ela esqueceu, não sei qual a intenção dela ao guardar esse processo, sabe? Talvez não foi de má fé, acredito até que não seja mesmo, porque no dia ela mostrou boa vontade, por que o medicamento dele não está vindo ainda, se ele é desse medicamento que faz parte, né, dos medicamentos que vem de Diamantina. Aí, depois de uns 3, 4 meses, de tanto ligar para Diamantina para saber, aí Daniel que deu a notícia para ele que esse processo não tinha chegado lá. Aí Paulinho subia na secretaria... Depois de 3, 4 meses ainda não teria chegado a Diamantina? Não. Essa porque Diamantina é muito longe. Aí ele mesmo chegou e falou, estava engavetado na gaveta da secretária. Aí teve que renovar todos os documentos porque perde a validade, ele tem um tempo para mandar. Então ele teve que procurar um médico, fazer exame, fazer receita, tudo de novo. Bom, até o dia que eu tinha saído de lá, ainda não tinha conseguido esse medicamento. E também esse medicamento não foi fornecido para ele, como esses que são autorizados, né? Como vários outros medicamentos. Eu citei, por exemplo, tinha alguns medicamentos, de tanto autorizar para algumas pessoas, que a própria secretaria encomendou esses remédios. Né, que eu citei o nome, por exemplo, ritmonol, que é alguma coisa para coração. Então tem pessoas específicas que usam esse medicamento que a secretária autorizava a gente fazer esse requerimento lá para a FAR. Como ficava mais caro comprar na farmácia de FAR, eles fizeram uma encomenda maior. Esses medicamentos, eles ficavam na farmácia
para serem doados para outras pessoas. Inclusive, lá em Santa Rita tem 2 pacientes lá que usaram e continuam usando esse medicamento. Hoje em dia, eles estão sem esse medicamento, assim, exceto se eles mesmos compraram. Sim. Entendeu? Mas ele vinha específico para alguém interessante para eles. Ainda nisso, né, você falando sobre esses medicamentos, você postou também sobre um anticoncepcional? Sim. Ium, me parece, Ium, é o nome do anticoncepcional. Esse anticoncepcional, ele é diferenciado dos outros de alguma forma, e por que ele é entregue ou seria doado pela farmácia só para uma pessoa? Só para uma. Assim, na verdade, a gente nunca teve acesso a esse medicamento. Quem faz o uso dele, também não. O que acontece? Por que eu sei? Porque as notas, os medicamentos chegam e a gente recebe a nota daquele medicamento. Entendeu? É claro que a primeira coisa que você vai olhar é olhar a nota, quais os medicamentos que chegaram. Né? E de vez em quando aparecia anticoncepcional e Ium. Mas ele nunca estava na farmácia para a gente entregar. Não se entregava a ninguém. Não. Um dia eu até cheguei a comentar com o Geraldo, né? Porque às vezes o que faz? Não sei, suponhamos. Eu tô lá e falo, ô Geraldo, esse medicamento, se você encomendar para mim, talvez saia mais em conta. Então, encomenda junto, eu te passo, não sei. Quais os critérios foram usados? Eu sei que existe na nota, agora, para quem, né? Claro, desconfiar, a gente desconfia, mas como eu não tenho certeza, não tem como. Mas certeza que o medicamento vem. Olha, eu liguei, falando nisso aí, eu liguei um dia pro Rosiano, procurando carro para levar meu tio que está com o pé quebrado em Guanhães. E foi uma dificuldade danada, porque ele falou, eu estou sem motorista aí no Cristal, mas eu vou dar um jeito, tal. Esse motorista chegou lá e chegou bem atrasado. Foi, levou meu tio em Guanhães, simplesmente entregou ele no hospital, abandonou ele e veio embora. Eu tive que mandar um rapaz levar um dinheiro para ele lá, pagar um ônibus e voltar para Salinópolis, cara. Mas já presenciei, eu vi, até acho que não é nada de mal, mas que seria possível passar isso para todo mundo, uma filha de uma funcionária da saúde que estava grávida, sendo transportada para baixo e para cima com o carro da saúde. E às vezes o carro da saúde falta para algumas pessoas que precisam. Eu mesmo já presenciei isso, tive que ligar para o vice-prefeito para saber o que estava acontecendo, e ele ligou lá e conseguiu falar com o Rosiano retornou e resolveu o meu problema. Mas qual a ligação da farmácia hoje, a Rede Nova, com a farmacinha? A farmácia do Fá, no caso. O Fá ganhou a licitação. O ano passado houve outros concorrentes, né? E ele que ofereceu um preço melhor. Mais conta para a prefeitura. Isso. Parece, não sei direito, mas parece que esse ano ele foi o único concorrente. Assim, hoje em dia está sendo bem menor o número de medicamentos autorizados. Igual eu te falei, o ano passado era em torno de 25, 30 mil reais, que inclusive várias vezes a própria Maria Geralda falou, Maiara, o que está acontecendo? Por que está esse valor? Eu falei, Maria Geralda, todos os medicamentos ela viu que eram medicamentos que faziam parte da lista, né? E os que não faziam parte, eu colocava embaixo, observação, autorizado por Maria Geralda. Quando era gestante, eu colocava gestante. Então, os medicamentos que não estavam naquela lista, eles tinham essa função. Quando eu fui proibida de assinar essas NAFs que eu passei a não fazer, então ficou acordado entre eles que faria só psicotrópicos. Mesmo assim, aqueles que faziam parte da lista. Então, são esses que o Daniel faz. Hoje é Daniel que faz, ele que assina e tal. Porém, não sei porquê, mas tem alguns que são autorizados por outro. Aí, tipo assim, já vi receitas também. Por favor, autorizar medicamento tal. Não sei se são todos doados, né? Que Otto entrega, que são autorizados por uma Maria Geralda. Já aconteceu também, inclusive já presenciei Daniel ligando para a Otto e falando, Otto, você autorizou tal medicamento e esse medicamento a gente tem aqui. Ou seja, doou um medicamento que a gente tinha, entendeu? Ele mandou uma lista para pegar na farmácia do Fá que tinha na farmacinha. Isso.
Aí, uma vez, eu tirei um xerox que a paciente autorizou, mas pediu para riscar o nome dela, para ela não ser prejudicada, porque de repente, mais pra frente, alguém poderia negar o medicamento dela. Eu falei, não, pode ter certeza. Eu vou usar isso aqui em último caso, tirei o xerox, por quê? Estava lá autorizado 2 medicamentos. Um deles é o Rivotril, que nós temos, né, o clonazepam, mas foi autorizado o Rivotril, que no caso é o ético, o mais caro, né? O Rivotril eu acho até engraçado, não é, aliás, engraçado não é, mas uma curiosidade que eu faço uso desse medicamento. E sempre que o médico passa uma certa dosagem, às vezes eu preciso de 2 vidros quando é gotas, de umas cartelas a mais, para 60 dias, por exemplo, e na farmácia só entrega para 30 dias. Ou ele soma lá, aparece as gotas que vão tomar. Essa medida é correta? É. Aí o que acontece? Bom, o próprio Daniel que ensinou pra gente, né? Se, por exemplo, tá lá, o médico coloca 2 vidros daquele medicamento e você toma 3, 5 gotas, pode ser que eu forneça para você 2 vidros e amanhã um daqueles vidros vai faltar para outro paciente. Entendi. Entendeu? Até a gente explicar, então é de acordo. Correta. Porque o que acontece? O cálculo, a base mais ou menos, deixa pingado de acordo, então dá em torno de 500 gotas do medicamento. Então, dividindo pelo número de gotas, se você toma 5 gotas, então aquilo vai dar para 100 dias. Se eu te fornecer 2 vidros, você vai ter medicamento para 200 dias. E também não tem tanta necessidade. Por quê? O médico te dá uma receita para 60 dias. Então, se daqui 60 dias você pode pegar aquele medicamento de novo, então não tem um porquê da gente entregar 2 vidros. Sem contar que, você sabe, talvez você use aquela dosagem direitinho. E aquele que não usa. Que dobra. Tipo assim, tá lá na receita para ele tomar 5, mas ele toma 10, vai tomando 15. Por quê? Porque ele tem sempre um vidrinho a ver ali. Sim, entendeu? Na sua postagem também você colocou que você recebeu um bilhete dela te chamando a atenção por um devido assunto ou comportamento. E depois você recebeu outro bilhete dela, já tinha falando assim, o que a gente combinou? Assim não dá. Isso. Você não entendeu isso como uma, vamos dizer, uma ameaça de perder seu emprego? Isso já foi mais no início. Quando ela passou para mim essa função de fazer essa autorização para pegar o medicamento Mifar, eu tinha que seguir uma lista. E aí o que acontece? Daniel deixou sempre bem claro pra gente que o paciente tinha que pedir primeiro. Como eu ficava mais em função de fazer esses requerimentos, porque no início a gente fazia em torno de 50, 70 requerimentos de medicamento. Então eu ficava no computador o tempo todo. O Wilson e ele atendiam. Beleza. Às vezes eles ofereciam, às vezes não, porque às vezes eles eram repreendidos mesmo, sabe? Então eles ficavam meio que sem graça. Quando eu atendi, eu falei, não, esse faz parte da lista, você quer autorização, não autorizar. Depois, por eles mesmos, eles já começaram, tipo assim, nem oferecer. Falou assim, passa aqui mais tarde que você vai ganhar um remédio. Aí já colocava a receita na minha mesa. Aí eu autorizava. O que acontece? Maria Geralda autorizou e pediu para evitar o máximo possível das pessoas não terem que subir. Então, assim, se a pessoa tivesse que pedir um medicamento, era pedir pra gente. Só que tinha muita gente que não tinha coragem de pedir pra gente. Até porque vai pedir pra gente por quê? Quem somos nós? Apenas simples atendentes, né? De farmácia. Muitos nem sabiam, outros até passavam por cima mesmo. Porque às vezes a gente conversava, não, mas não faz parte da lista e tal. Então o que ela pediu assim, evitasse o máximo dos pacientes subirem pra tipo assim, para evitar acúmulo de pessoas na sala dela, que ela poderia estar fazendo outros serviços, e aí ela não teria tanto tempo, né, se ficasse atendendo paciente por paciente. Só que, querendo ou não, por mais que eu fazia essas autorizações, tinha sempre aqueles que não ficavam satisfeitos. Se tinha uma autorização, eles queriam 2 ou 3, né? Então, subiam mesmo. Tinha gente que nem passava lá com a gente, já ia direto. Tinha medicamento nosso lá com a gente, e o pessoal passava lá primeiro. Então, assim, ficou o acúmulo de pessoas na sala dela do mesmo jeito. Como ela tinha conversado comigo para eu não pedir as pessoas para subir, então ela mandou esse bilhete sim.
que daquele jeito não dava, que já tinham combinado comigo. Só que assim, no início eu ficava muito em função de fazer essas autorizações, então não tinha tempo. Depois que eu não estava fazendo essas autorizações mais, aí eu tinha tempo sim. Então quando as pessoas perguntavam, eu não tenho esse medicamento, o que eu tenho que fazer? Eu falei, vai lá e pede para a secretária. Entendeu? Então, você falou também, vou só fazer uma publicidade aqui rapidinho, que é o pessoal que ajuda a gente. Gama Corretor de Imóveis, gente, hoje você já pode adquirir sua casa por R$450 mensais. É como se você estivesse pagando aí um aluguel morando na sua própria casa, né? Bacana demais. Garanta lá a sua casa, faça a sua casa, garanta já a sua casa, faça uma reserva, ligue 33-3421-4005, 33-3421-4005. Agradecendo a Banca do Marcos, que sempre nos ajuda, a loja Oceania, também é nossa parceira, a Rede Via Real de Supermercados. Hoje às 13 horas tem uma carreata, que é o lançamento da promoção da Rede Via Real de Supermercados, caiu na rede a prêmio, onde será sorteado micro-ondas, lavadoras, carro, um Palio 0 km, TVs LCD, entre outros prêmios. E aproveitar a grande audiência, agradecer aos telespectadores. Nós estamos com mais de 15 mil pessoas em todo o mundo. Quando eu falo assim, eu não falo de audiência em Sabinópolis. A TV em Foco dos Vales é transmitida via web para o mundo inteiro. Então nós estamos agora com 15 mil pessoas nos assistindo simultaneamente. E aproveitando esta audiência, eu vou falar da água em Sabinópolis. Vamos fazer mesmo racionamento de água, falando em casa mesmo, não é o site, está dizendo. Vamos gastar menos água, né? Às vezes pegar ali a torneira mesmo, fechar na hora certa, abrir só quando necessário, usar a água que você lavou a roupa para lavar os passeios, não lavar os carros em casa. Ontem eu estava conversando com o Antônio, que é o presidente do SAI, e ele estava falando do risco de a gente ficar sem água mesmo em poucos dias. Ou a gente escolhe beber uma água limpa ali e fazer a comida, ou lavar o carro e lavar o passeio, porque as duas coisas realmente não dá para fazer mais. Então vamos economizar a água aí. Voltando aqui com a Maiara. Maiara, você falou da instalação de um programa no computador da farmacinha que se chama Curupira. Esse programa, eu já usei muito esse programa. E ele, inclusive, ele fiscaliza tudo que você faz no computador. E ele envia para um e-mail cadastrado o que você está fazendo. De 30 em 30 minutos, de acordo com o programador, de tanto em tanto tempo, ele envia para quem cadastrou o e-mail lá, tudo que você fez no computador. E ele estava bloqueando o sistema da farmácia para você não entregar mais medicamento após as 5 horas da tarde. É verdade. O que acontece? Quando você que é paciente lá, e você já esteve lá várias vezes, depois dá assim. Isso. Quando entrou o novo programa, era o recadastramento, então a gente sempre ultrapassava assim, que é o meu horário de fechar. E Daniel sempre falou assim, que deu 5 horas era para fechar a farmácia e eu poderia fazer o que eu fizesse. Porém, na maioria das vezes eu tinha 5, 10, até 15 pessoas para ser atendidas. Eu assim, sempre atendi. Nunca tive coragem de falar assim, infelizmente eu não posso atender. Conversei inclusive com a Maria Geralda se eu poderia ficar depois do horário. Foi onde eu combinei com ela. Ela falou, Maiara, depende da sua disponibilidade. Se você tem disponibilidade para ficar além do seu horário, que faça. Porém, a prefeitura a Secretaria de Saúde está sem dinheiro, não tem como pagar a hora extra. Foi onde eu combinei com ela dessa forma. Se eu ficasse até 5h30, até 6, de acordo com o horário que eu ficasse, no outro dia eu poderia... Você poderia compensar ele chegando um pouco atrasado, porque ela não iria te pagar as horas extras. Isso. Ficou fechado assim. Só que, igual o próprio Daniel falou, o problema é que vocês combinaram de boa, o papel não tem nada, onde eu recebi uma advertência, inclusive assinada por ela. Só que eu acredito que não tem uma linha lá que ela saiba o que estava na linha, porque essa não foi feita por ela. Eu tenho certeza, convicção que não foi feito por ela, mas ela assinou. Então, em todos os casos, foi ela que me advertiu. Entendi. Entendeu? Aí o que acontece? Eu ficava, ultrapassava. Só que a faxineira começou a reclamar. A própria Maria Geralda falou, então, deu o seu horário com a faxineira. Deu o seu horário, você pode ir embora, independente se limpou ou não. Por quê? O que é prioridade é o atendimento. Sim, claro. Entendeu? Então ela foi muito humana, acredito que ela tenha sido mesmo, acredito que ela seja,
O problema é que ela é manipulada por outras pessoas, entendeu? Eu sempre acreditei no coração, que eu conheço ela há mais tempo, sabe? Não sei, de repente, igual eu disse, o poder sobe a cabeça, então as pessoas mudam, né? Até onde eu conheci, ela tem um coração imenso. Porém, são manipuladas por pessoas que estão ao redor dela, não sei se tem relação política ou desumanos mesmo, entendeu? Que manipulam ela. Então, o que acontece? Devido a essa faxineira reclamar, ela teve um problema também, uma paciente saindo do hospital, tinha uma gestante lá, outra coisa que eu queria comentar também, gestante não tem prioridade lá, idoso não tem prioridade, eu não sei porquê, Maria Geralda já falou comigo que ia colocar, que deveria sim, que todo setor público deveria ter prioridade sim. Mas segundo o Daniel, não tem. Diz ele que já procurou Isaac, que Isaac também afirmou para ele que não tem, então não sei, né, se Isaac realmente afirmou isso que ele falou pra gente. Sim. Que a gente não era para atender, que não tem prioridade. Você imagina se os idosos, gestantes, até pessoas com crianças no colo, você tem prioridade no banco, numa casa lotérica, não vai ter no setor público. Para pegar remédio? Para pegar remédio? Então eu sempre fiquei indignada. Sempre reclamei com o Maria Geralda, mas não passou disso. Ia lá na sala dela, reclamava. Teve uma época que eu comentava assim, que eu tava igual aqueles meninos pirracinhos, sabe? Ô mãe, fulano me bateu. Porque tudo eu ia lá e comentava com ela, mas ficou por isso mesmo. Nunca tomou providência nenhuma. Não sei se foi por ela, ou se esqueceu, ou se foi de má vontade, ou porque muito serviço também acabou passando batido. Mas voltando no assunto das 5 horas. Aí, questionando, faxineira questionando, Daniel como chefe sempre reclamando, o que acontece? Falei, Daniel, eu não tenho coração para virar para o paciente e falar assim, eu não posso te atender porque o meu horário é 5 horas, eu tenho que ir embora. Então, alguma forma vocês têm que fazer para impedir isso. Então, foi onde colocaram esse programa Curupira, que eu sabia de parte dele, mas não sabia que ele tinha Faço tanta... tudo isso. Estou te falando porque eu já usei ele. Então, é como se diz. Para fazer então, alguns trabalhos e ele... Tudo que você faz no computador, até as conversas, se você tiver no MSN, Facebook, seja o que for, ele pega aquilo ali e ele joga tudo para o e-mail cadastrado. Tem um e-mail lá que você pode cadastrar e tal, ele faz um monte de coisa, bloqueia sites, né? Eu já usei ele para bloquear sites, por exemplo, com medo de mexer no computador, entrando em outros sites, então eu já bloqueei vários sites, eu conheço o programa, ontem eu fiquei até meio assustado de estar usando. Na verdade ele não é basicamente um programa, ele é um site. Ele é um site que faz assim, você tem que instalar lá o Curupira, mas realmente ele é um site que faz esse trabalho. E ele, não sei se você já percebeu, que quando ele bloqueava lá, ou então ele desbloqueava sozinho, aparece a tela do Curupira e com uma mensagem assim, de paz, de alguma coisa, sempre assim, esse mesmo programa. O que acontece aí, 5 horas barrava mesmo. Então, se eu estivesse atendendo alguém, eu falava, infelizmente, o programa desligou, porém eu nunca deixei de atender ninguém por causa disso, não. Sempre continuei atendendo. O que eu fazia? Eu pegava, recolhia a receita e falava, olha, se você precisar da receita, vou te entregar a receita depois, você passa aqui. No outro dia eu dava baixa. Inclusive eu deixava debaixo do computador, no outro dia Daniel sempre questionava, por que aquelas receitas estavam ali? Eu falei, não, é porque deu 5 horas, tinha tantas pessoas e eu atendi. Nunca brigou não, mas ele me perguntava, sempre questionava. Quanto a vigiar, então a gente, com certeza a gente vive num Big Brother, vivia, né? Um Big Brother ali, porque além de ser vigiado, o que a gente faz no computador, tem a câmera que vigia a gente o tempo todo e tem as pessoas que ficam lá em cima. Eu já recebi até não é denúncia, mas uma pessoa comentou comigo, fui buscar minha filha na escola, e uma funcionária também da área de saúde falou assim, não, porque lá, tudo que a gente faz lá, não sei se tem áudio na câmera, está filmando a gente, mas tem um computador na sala da secretária de saúde que vê tudo. Tudo. Tem uma televisão, são vários. Aí às vezes a gente está lá conversando, igual um dia eu fui conversar com o Tamara, o celular como chama? WhatsApp. O WhatsApp aqui no celular, o Face no computador e a câmera. Então, tipo assim, eu conversando com ela, ela não sabia o que ela olhava, sabe? Então eu ficava,
Mas realmente lá, além da Maria Geralda, quem está na sala fica vendo tudo que é feito pelos funcionários, tudo mesmo. Só que, por exemplo, tem coisas que não são vigiadas. Se o banheiro está sendo bem lavado, se a gente tem café igual eu reclamei a respeito, deu 3h30, a gente não pode. Você não podia mais tomar café? Não, isso assim, quando achava, né? Porque o café lá é feito de manhã, porém tem estagiários que estão lá na parte da manhã, então se o café acaba à tarde a gente não tem café. Não tô falando mal da pessoa, porque a pessoa eu considero até como mãe, que até comida pra mim ela já trouxe quando eu não pude fazer meu horário de almoço, entendeu? É uma pessoa bacana, mas é falta de vigilância mesmo, porque se a gente, nós da farmácia ou do PSF é vigiado, então por que não vigia todo mundo? Teve banheiro lá não ela de fé, teve banheiro lá de ficar uma semana sem ser lavado. Tipo assim, a gente é porco pra entrar no banheiro, sabe? Então assim, tem muitas coisas que não são tão vigiadas. É roupa que fica de molho, fedendo lá, sabe? Houve reclamações, a gente entrar lá na cantina, não é nem lugar da gente entrar não. Mas às vezes o banheiro estava tão sujo que a gente ia para entrar no banheiro lá de dentro. Aí você via aquela água fedorenta, um tanquinho lotado de roupa, sabe? De molho. Às vezes colocava numa quinta, numa sexta, quando era na segunda ou na terça o negócio estava lá ainda. Então assim, eles vigiam a gente, mas lá por exemplo, na cozinha, lá dentro, não tem cama. Então o que eles fazem ou deixam de fazer lá, mas nós é o tempo todo. Complicado. Nós vamos fechar, Pedro? Tem alguma coisa que você quer perguntar? Não, é só com relação a... Se tem algum receio com relação à retaliação do pessoal? Alguém te ligou, te falou alguma bobagem depois que você postou? Não, assim, pelo Face mesmo eu encontrei muito apoio, né? Assim, pelo Face eu pelo acompanhei. Face, quem encontra comigo na rua, assim, como eu estou fazendo direito, eu estou amparada pelos meus professores a respeito do que eu fiz, estou muito ciente do que eu fiz, entendeu? Tudo que eu coloquei lá, tipo assim, a não ser que eles vão esconder provas a partir de agora, sabe? Então, assim, tudo que eu citei é como alguém comentou lá, ninguém sabe o que acontece nos bastidores. E realmente, se não tiver alguém para expor, nunca ninguém vai saber. Outra coisa que você comentou lá talvez o próprio prefeito não sabe o que está acontecendo. Justamente. Dentro da Secretaria de Saúde. Verdade. Voltando nesse comentário aí, eu cheguei a procurá-lo, né, para saber se ele estava ciente disso. Foi até ele que me falou assim, Mayara, realmente foi enviado para todos os secretários que, de acordo que os contratos forem vencendo, que não era para ser renovados, para diminuir o número de dispensa. A minha questão por que o meu foi renovado só para 3 meses, sendo que os demais? Ele também não soube me informar, ainda disse que há possibilidade de eu voltar porque há uma coisa inconstitucional aí. Porque se o contrato é renovado para 6 meses, o meu foi inconstitucional. Por que 3? Eu passei processo seletivo para 2 anos. Então, a não ser que mandasse embora algum número de funcionários contratados, que eu acho assim, que antes de mandar os funcionários contratados que passaram no processo seletivo, primeiramente eu acho que tinha que mandar embora aqueles que não existe contrato, né? Que é esses aí que você disse que são... Eu constatei, né, liguei e perguntei pro vice-prefeito, ele me passou para outra pessoa não retornou mais. Portal da transparência da prefeitura, eu acho que ele teria que ser atualizado sempre que contratasse funcionário novo, que fizesse alguma coisa. Eu acho que isso aí seria incompetência de quem está lá naquele site para aquilo, quem está fazendo aquilo ali. É o que você falou, talvez essa pessoa não está sendo vigiada, porque você tem lá 2, 3 funcionários. Você vai lá no portal da transparência, eu acho que todo sabinopolense, todo cidadão de qualquer país, qualquer cidade, você que está nos assistindo em outra cidade, acompanhe o portal da transparência da sua cidade, vê o que está sendo feito com dinheiro público, você vai ver quantos funcionários que estão lá. Eu acho que só não pode ver o tanto que o funcionário ganha, que até é inconstitucional isso. Mas realmente eu vi lá que tem gente de suplente lá embaixo, não aparece como
contratado, não aparece como efetivo. Lá pode estar todo mundo legal lá dentro, mas lá no site está tudo errado. O que eu vi lá tinha muita coisa errada. E outra coisa que eu estava lembrando aqui, era exatamente sobre isso também, é uma pessoa que passou num concurso para uma função exercendo outra. Tem demais. Então, os desvios de função. Isso não é crime, mas ela tem que responder um termo de ajustamento de conduta, segundo um advogado que eu consultei. A secretária de saúde ou o outro secretário que fizer isso também, desviar alguém de função, tem que responder um termo de ajustamento de conduta, chama TAC, parece, não entendo muito disso, mas e que isso também não é ilegal, mas não é imoral também. Que isso poderia gerar até uma improbidade administrativa se a pessoa já foi informada pelo Ministério Público por isso, por várias vezes, e não tomou ciência, talvez não levou a sério e deixou continuar do jeito que estava. Raramente alguém exerce a sua função, né? Assim, lá dentro da farmácia, Daniel responde por farmacêutico, apesar dele ter ficado um tempo no laboratório, né? Então ele tinha três ganhos, na verdade. Ele recebia como farmacêutico, ele recebia como bioquímico e ele recebia como, não sei falar muito bem, mas ele recebeu em torno de 13 a 15 mil reais porque ele era responsável pela farmácia de Minas. Isso aí pouquíssimas pessoas sabem. Olha só, isso aí já está batendo com outra coisa. Quando eu estive com ela, conversando com a Maria Geralda, ela me informou que não tinha dinheiro para contratar o Gilber, que era o segundo suplente. Aliás, o primeiro suplente, né? Que teria direito a uma vaga de farmacêutico lá na farmácia. Então ela não tinha dinheiro para pagar o Gilber, mas tem dinheiro para pagar 3 para um funcionário só. Porém, Daniel, o que acontece? Ele recebia pela farmácia de Minas, não é pela prefeitura. Ah, entendi. Então, como responsável pela farmácia de Minas, que realmente, se saiu por causa dele, porque ele é muito competente, entendeu? Muito mesmo. Ele é daquele afiado nas coisas, entendeu? Tudo que coloca nas mãos dele vai pra frente. Inclusive, por isso que eu acredito até que Maria Geralda... Tá. Mas quantos salários você acha que ele recebia pela prefeitura? Não, aí o que acontece? Lá, como bioquímico e como farmacêutico, na verdade, ele recebia fazendo os dois, só que colocava lá como ele exerce a função de farmacêutico. Entendi. Porém, ele trabalhava 8, 10 horas por dia, que ele pegava serviço no laboratório bem cedo mesmo. Então, ele pegava às 6 e largava às 4, né, na farmácia, que ele cumpriu o resto da tarde na farmácia. E aí, ele não recebia, assim, no contra-cheque dele, não tá farmacêutico, bioquímico, não. Era como hora extra. Então, ele trabalhava, acho que as horas permitidas, eu acho que é 6 horas, não sei bem, se é 6 ou se são 8 horas. E recebia a hora extra por outra função. Isso. Então, lá no contra-cheque dele aparecia como hora extra. Tá? E isso que eu tô falando não é que eu li, não. É porque a própria Maria Geralda falou pra mim que ele não recebia, assim, né, que realmente estava em crise, não poderia contratar, só que na verdade não é essa a questão. Nós estamos com mais 5 minutos apenas. Eu queria dizer à secretária de saúde que, de acordo com a lei, ela tem o direito de resposta a você, dentro de um prazo de 72 horas, ela comunicar a gente aqui da TV em Foco, através de um ofício, não é parar na rua, não é falar, através de um ofício que quer dar o direito de resposta. Vai estar aqui, vai sentar comigo, vai responder a você e vai responder algumas perguntas que eu também tenho a fazer para ela. E são outras coisas que a gente está recebendo em bastidores. Então, dona Maria Geralda, a senhora estiver nos assistindo agora, direito de resposta de senhora, prazo de 72 horas para enviar ofício à TV em Foco, ao Pedro Ávila, para que a senhora possa estar aqui dando seu direito de resposta. É um direito que todo cidadão tem quando é acusado de alguma coisa e tal, então a senhora pode ficar à vontade para exercer esse direito se a senhora tiver o interesse. Mais alguma coisa, Pedro? Não? Maiara, te agradeço por estar aqui. Obrigada. Tá bom? Da mesma forma que te parabenizar no Facebook, eu te parabenizo pela sua coragem. Acho que todo prefeito deveria ter uma pessoa como você, trabalhando em todas as áreas, não só da saúde, para estar fazendo esses questionamentos, fazendo essas denúncias, para que nossa cidade avance,
para que nosso país avance. Todo prefeito tinha que ter uma pessoa como você em qualquer secretaria para falar, olha, está acontecendo isso, isso, isso. Primeiramente, o prefeito queria ouvir também, né? Depende muito dele também. E falando nisso, nós temos uma entrevista agendada com o Beto, né, Pedro? Você já tem um dia? Semana que vem. Não tem um dia ainda não? Não, depois de quarta. Então, beleza. Semana que vem nós estaremos divulgando aí mais brevemente uma entrevista com o Beto, Presidente da Câmara. presidente da Câmara. Se você quiser fazer suas considerações finais, você pode ficar à vontade. Não, é só gostaria eu conversei com o Beto sobre tudo isso que está acontecendo aqui, ele ficou de olhar o que realmente está acontecendo e justificar uma situação que eu expus para a Maria Geraldo um dia. Como cargo de confiança que ela exerce, que Beto deu essa confiança para ela, que ela agisse como tal, e não assim, ela pedisse opinião para ele mesmo, porque muita coisa que eu conversei com ele, ele não sabia de nada, ou pelo menos aparentemente demonstrou não saber. Para ele, tudo que eu expus parece ter sido novidade. São coisas que eu vivia indo na sala dela reclamar, sabe? Fazer dar minha opinião a respeito da situação mesmo, dar minhas sugestões e tal. Ao invés dela pedir opiniões para as outras pessoas, que talvez quer até o mal para ela, ou para o próprio Beto, ou para as pessoas, porque existem pessoas desumanas demais. Então, eu acho que colocar o coração em primeiro lugar seria o ideal, porque hoje é eu que preciso, amanhã você pode estar precisando. Com certeza. Né? Então, minha situação hoje, eu tenho 3 filhos, né? Sou separada, estou estudando, então precisar de emprego eu preciso. Claro que também para manter meu emprego eu ter que ser cachorrinha, né? E fazer o que eles querem, eles querem, então jamais vou fazer. Eu fico desempregada. Eu vou te contar uma coisa então. Teve gente de dentro de uma área do título que foi proibido de conversar comigo. Porque para eles lá, nós, a TV em Foco, aconteceu no Vale, eu não sei, mas os meios de comunicação que divulgam esse tipo de informação, nós somos inimigos. Não, pelo contrário, nós somos parciais. Da porta da TV em Foco para fora, eu sou Walter. Eu posso postar, igual você falou no meu Facebook, o que eu quiser. Eu tenho a minha vida, nós estamos num país democrático. Agora, aqui dentro da TV em Foco, eu respeito o prefeito como prefeito, respeito a secretária de saúde como secretária de saúde, e todos os dois, ou todos, qualquer outros que a gente citar aqui, fazer entrevista, são todos bem-vindos aqui, vão ser bem-vindos, vão ser tratados com educação, do jeito que merecem. Tá bom? Então, só para constar isso, somos totalmente imparciais. Todas as notícias que recebemos, inclusive, nós vamos averiguar daqui a pouco, teve um assalto hoje de manhã em Dom Joaquim, parece que a Polícia Militar de Santo Norte deslocou para lá, a Polícia de Guanhães, a Polícia da região fez um cerco aí para tentar pegar esses caras, assaltaram o banco de Dom Joaquim, era mais ou menos umas 10h30, a gente recebeu aqui essa informação. Obrigado, Nayara, mais uma vez, obrigado, telespectadores da TV em Foco. Tem alguma reprise que você vai colocar aí hoje, Pedro? Vai seguir a programação? Vou colocar às 15 e 20 horas. Às 15 horas, a reprise da entrevista com a Nayara, às 20 horas também. Obrigado, gente. Depois vai pro topo. Fiquem todos com Deus. Valeu pela audiência. Aquele abraço. Papai do Céu abençoe a cada um de vocês. Até a próxima.